Olá, professores. Hoje nós vamos falar sobre projetos que faz parte das metodologias ativas. Eu falarei sobre a parte teórica, como surgiu, quais são as habilidades, as competências que nós usamos, como montar um projeto. E o professor Adilson vai entrar no final para falar da parte prática dele, o que ele já trabalhou, pelas escolas que passou. Vai ser muito interessante ele trazer a experiência dele aqui. Eu vou desligar a câmera, porque aqui onde eu estou roda melhor assim, tá? Para passar os slides que eu fiz, tá bem? Eu vou compartilhar com vocês. Isso. Tudo bem, vou deixar a tela cheia. Então, projeto nada mais é do que a metodologia investigativa como proposta para intervenção pedagógica na dimensão escolar. Mas o que é isso, né? Um título tão pomposo para projeto. É quando existe a proposta de investigar, de pesquisar. Não existe nada pronto. É um processo e o aluno ele busca as respostas para aquele problema. Qual é o desafio da educação do século XXI, né? Nós temos que compreender isso antes de mais nada. Como os alunos vão adquirir as habilidades do século XXI para que possam ter sucesso e adaptar as mudanças cada vez mais intensas e aceleradas, principalmente nesse tempo de trabalho de ensino remoto. Como tratar o projeto um exercício de criatividade? Nós sabemos que para etapas criativas, conhecer metodologias ativas pode ser um grande diferencial, né? Nós já vimos sala de aula invertida, rotação por estações, e agora nós vamos ver projetos, e tudo isso pode ajudar o professor a criar etapas engajadoras e oferecer o espaço educativo para a inovação e autoria dos estudantes. Por que é importante com que o professor trabalhe as metodologias ativas? Porque com o aumento do uso de tecnologias digitais e acesso à informação, aumentou-se também a necessidade por uma educação mais contextualizada, na qual o aluno desenvolva, além dos conteúdos, as habilidades socioemocionais, como criticidade, criatividade, colaboração, comunicação. E, nesse caso, os projetos eles podem nos ajudar a desenvolver essas habilidades de forma intencional e sistematizada. De acordo com Hernandes, que é um dos autores que nós vamos ver aqui, ele nos traz que os projetos de trabalho contribuem para uma ressignificação dos espaços de aprendizagem, de tal forma que eles se voltem para a formação de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes. E o que quer dizer isso? Quer dizer que os espaços de aprendizagem eles ganham um novo significado, um significado real, e isso está na LDB. Essa é a obra de Hernandes, juntamente com essa que ele escreveu com Montserrat. Vejam como Hernandes entende a metodologia de projetos. Os projetos de trabalho significam, do meu ponto de vista, o enfoque do ensino que tenta ressituar a concepção e as práticas educativas na escola.
e não simplesmente adaptar uma proposta do passado atualizando-a. Quando falamos de projeto, o fazemos pelo fato de imaginarmos que possam ser um meio de ajudar-nos a repensar e refazer a escola. Isso está nessa obra dele, Transgressão e Mudança na Educação, os projetos de trabalho. Qual escola que ele pensa, né? Qual escola que nós podemos ter trabalhando com projetos? Uma escola ativa, protagonista, dinâmica, conectada, e não uma escola somente contextualizada e fragmentada. Onde o centro do aprendizado cai diretamente no aluno. Qual aluno que nós queremos formar? O aluno protagonista, solidário, competente, crítico, que se envolve com os problemas reais. Para Hernandes, os projetos consolidam uma organização dos conhecimentos escolares. São eles aprendizagem significativa, aprendizagem conectada com os interesses dos estudantes, previsão por parte dos docentes de uma estrutura lógica e sequencial dos conteúdos, um sentido de funcionalidade, onde valoriza-se a memoração compreensiva de aspectos da informação e uma análise do processo, ou seja, a avaliação. E como Hernandes, Paulo Freire afirmava que a metodologia baseada em projetos, ela traz uma reflexão sobre as condições de vida da comunidade que o grupo faz parte. Ela analisa um contexto sociopolítico maior e elabora propostas de intervenção que visem a transformação social. E quando o aluno sugere essa intervenção, ele está sendo crítico, protagonista, reflexivo, atuante e atuando mais na sociedade que ele vive. Mais projetos não é de agora, é uma coisa bem antiga. Ele surge, essa proposta, lá no século XIX, com John Dewey. Já nessa época, a discussão estava pautada numa educação, numa concepção de que a educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida futura. E a escola deve representar a vida presente. O que ele quer dizer? Que a escola não é longe do aluno, é aqui, é agora. Deve-se ter uma proposta de aplicabilidade na vida presente. Ele afirmava que a metodologia por projetos traz a importância dos benefícios da aprendizagem experiencial, prática e dirigida pelo aluno. Não é nada pronto. O aluno, ele produz o processo de aprendizagem com as intervenções do professor. E um exemplo da proposta que ele acreditava é o Laboratório Escola, que dirigiu junto com a esposa Alice na Universidade de Chicago, onde as crianças bem novinhas aprendiam conceitos de física e biologia, presenciando os processos de preparo de lanches e das refeições que eram feitas na própria escola. Ou seja, ele levava a teoria na prática e, por isso, funcionava. Mas suas ideias, embora bastante populares, nunca foram ampla e profundamente integradas nas escolas públicas norte-americanas, embora algum dos valores e premissas tenham se difundido. Suas ideias de educação progressiva foram duramente criticadas, perseguidas no período da Guerra Fria.
quando a preocupação dominante era criar e manter uma elite intelectual e tecnológica apenas para fins militares. As habilidades prioritárias eram outras, eram diferentes das atuais. Eram habilidades de memória, de rotinização, eram conteúdos fragmentados. E no período pós-Guerra Fria, entretanto, os preceitos da educação progressiva têm ressurgido na reforma de muitas escolas. E nós podemos afirmar isso, pois estamos enfatizando hoje as ideias de Dewey e queremos que elas se propaguem cada vez mais em nossas escolas no século. Dentro dessa educação progressiva, a ideia de raciocínio e espírito crítico eram fundamentais para a formação do aluno. O aluno, ele tinha que raciocinar, pesquisar, investigar e desenvolver o espírito crítico. Então, tá. O que são projetos, então? Projeto não é um plano de trabalho ou um conjunto de atividades bem organizadas. É uma proposta de intervenção pedagógica que dá à atividade de aprender um sentido novo. Olha aí o ressignificar do conteúdo que nós vimos lá atrás. Um projeto, ele gera situações de aprendizagem ao mesmo tempo reais e diversificadas. Ele possibilita que os alunos decidam, opinem, debatam, construam sua autonomia e o seu compromisso com o social, formando-se como sujeitos culturais, que são sujeitos inseridos na sociedade, e essa metodologia faz com que o aluno se comprometa com os problemas sociais. Quais as características fundamentais do trabalho com projeto? Segundo Paulo Abrantes, algumas características fundamentais do trabalho, as principais, na verdade, são responsabilidade e autonomia. Essas são essenciais. Os alunos, eles são corresponsáveis pelo trabalho e pelas escolhas ao longo do desenvolvimento do projeto. E existe um percurso, né? Qual é o percurso do projeto? A partir de um problema dentro da realidade do aluno. Então, vamos lá. O que sabemos? O que queremos saber? Quais são as etapas, os meios, os recursos e os resultados? Projetos pedagógicos, eles embarcam várias coisas ao mesmo tempo. Qualidade de vida, vários temas, né? A orientação profissional, responsabilidade social, cidadania, cultura e conhecimento, meio ambiente, autoconhecimento. Todos esses conteúdos, eles adquirem novos significados a partir das experiências sociais dos alunos. E trabalhando com projetos, há uma possibilidade de evitar que o aluno entre em contato com os conteúdos disciplinares abstratos, fragmentados e de modo teórico. Nessa mudança de perspectiva, os conteúdos, eles deixam de ter um fim em si mesmos e passam a ser meios. Para quê? Para ampliar a formação dos alunos e sua interação na realidade de forma crítica e dinâmica. E é nessa perspectiva que, trabalhando com projetos, os conteúdos passam a ser meios para que os alunos adquiram novos significados. Mas atenção! O que caracteriza trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o tratamento dado a esse tema, no sentido de torná-lo uma questão de grupo como um todo, e não apenas o interesse de um aluno ou do professor.
Portanto, os problemas ou temáticas, eles podem surgir do aluno, de um grupo de alunos, da turma toda, do professor ou da própria conjuntura. Vamos dar um exemplo do que estamos vivendo hoje. O coronavírus. Não é perguntar o que é o coronavírus, mas sim, devemos nos preocupar com o coronavírus? E dessa maneira, o aluno reflete, investiga, se torna crítico diante da situação que esse problema apresenta. Ele toma uma posição. O que é necessário, o que se faz necessário, na verdade, é garantir que esse problema passe a ser um problema de todos. Assim, os projetos não se inserem apenas na proposta de renovação de atividades, tornando-se mais criativos, e sim numa mudança de postura, o que exige um repensar da prática pedagógica e é, portanto, uma quebra de paradigma. E qual o compromisso dessa metodologia? É uma formação voltada a possibilitar uma participação mais plena dos estudantes nas diferentes práticas sociais. O aluno, ao término do projeto, ele não precisa concordar comigo, mas ele precisa se posicionar, argumentar sobre a decisão tomada. Ele tem que se transformar, se posicionar diante do tema para que seja caracterizado o projeto. Aqui eu trouxe algumas das competências, capacidades que o projeto desenvolve, todas elas presentes no nosso currículo, tá? A autodireção, a inventiva, a formulação e a resolução do problema, a integração, a tomada de decisões, a comunicação interpessoal e as habilidades, alguns exemplos. Compreender, planejar, refletir criticamente, identificar, interpretar, reconhecer, usufruir. E aí nós vamos para as etapas do projeto, né? Para qual público nós queremos esse projeto? Porque dependendo do público é um tema. E o que seria tema? Tema seria um problema, uma questão. E a justificativa? Por que eu quero que o meu aluno pesquise sobre esse tema, sobre essa questão? Objetivo: o que eu quero que o meu aluno aprenda? Recursos didáticos a serem usados, o desenvolvimento, como eles vão desenvolver esse projeto para chegar no produto final. Como será que ele vai apresentar esse produto final, né? Que vai cair na avaliação. Lembrando que a avaliação é um processo todo e não apenas no final. Então, projetos é um caminho para transformar a escola em um espaço aberto à construção de aprendizagens significativas. Aqui eu coloquei algumas fotos de um projeto que durante anos foi a menina dos olhos da diretoria de ensino, que foi o Decathlon, onde nós tínhamos 56 escolas participando com robótica, científicos, violência escolar, empreendedorismo e até com reciclagem através dos anos iniciais. Nesse de reciclagem, numa das escolas dos anos iniciais, foi assim sensacional, porque mudou a escola, sabe? Houve uma mudança dentro da escola com esse trabalho que esses alunos fizeram. Aqui está as referências que eu usei. Agora eu vou chamar o professor Adilson para que termine falando sobre projeto na parte prática, né, que ele faz. Ele tem muita experiência em trabalhar com isso nas escolas onde passou. Agora é com ele, tá? Até a interação. Olá, professores.
Agora nós voltamos com a segunda parte, né, do nosso TPC, onde o professor Adilson, da Escola Juraci, vai falar das vivências dele com o projeto, tá? Tudo que ele estudou, tudo que ele trabalhou com projetos, ele vai apresentar aqui para vocês, tá? Professor Adilson, a fala é sua. Olá, obrigado, Valéria. Boa tarde, colegas. Um prazer muito grande, é um desafio também muito grande compartilhar com vocês essa experiência. Mas espero que eu seja bem objetivo e que vocês entendam, né, e compreendam e contribuam, né, para as nossas ações, comentando um pouquinho sobre as questões da pedagogia dos projetos na escola, tá bom, pessoal? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o que eu desenvolvi durante esses anos, né, de tempo aí nas nossas escolas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Guardar um pouquinho que eu vou ampliar aí a imagem, tá bom, pessoal? E para a gente poder seguir nas apresentações. Aí, então, eu vou iniciar com vocês, turma, e nós vamos trabalhar um pouquinho, primeiramente, com a importância da leitura, tá bom? Como que a gente precisa se preocupar com as questões das leituras que nos dão base, tá bom? As referências que nos trazem a base para desenvolvermos a pedagogia de projetos na escola. Então, essa é uma experiência que, durante um bom tempo, eu fui adquirindo e queria compartilhar com vocês. Então, leituras como John Dewey, leituras como Paulo Freire, como Montessori, como Freinet, essas questões, elas precisam permear as reflexões, tá bom, pessoal? De uma pedagogia de projetos, tá? Então, eu gostaria de iniciar nesse primeiro slide chamando a atenção de vocês sobre essas reflexões, tá? Por quê? Porque elas vão formar uma base para que haja um direcionamento correto aí com as atividades que serão desenvolvidas. E aí, continuando a apresentação, só fazendo um pequeno contato com as metodologias ativas, nós estamos conversando sobre aprendizagens baseadas em projetos, tá bom? Já vimos e conversamos algumas vezes sobre sala de aula invertida, sobre rotação por estações, gamificação, que os colegas já vêm compartilhando, e o nosso desafio de hoje é compreender um pouquinho a aprendizagem baseada em projetos, ou pelo menos nos aproximar, tá bom, turma? Dessas reflexões. Então, algo que eu acho muito importante e fundamental, já contextualizando, tá bom? Sobre as nossas reflexões, é integrar o desenvolvimento socioemocional ao trabalho pedagógico. Isso eu acho um fator fundamental para a nossa reflexão e para a nossa atividade. A educação integral exige um olhar amplo para a complexidade do desenvolvimento integrado dos estudantes e também para a sua atuação na sociedade contemporânea e seus cenários complexos, multifacetados e incertos. Quando você faz a leitura da base pedagógica, do processo e das diretrizes, do conceito que está em torno desse trabalho, dessa metodologia, passa por essa reflexão que nós acabamos de ler agora nesse momento, tá? E aí fica a continuidade da leitura para vocês em um próximo momento. Essa apresentação aqui eu acho fundamental. E eu vou ser redundante, mas dizer que é muito importante contextualizar já aquilo que nós estamos comentando sobre as minhas experiências que vocês também já viveram, ou que nós vamos viver no futuro.
a aprendizagem baseada em projetos, ela exige uma problematização, né? Um tema. Ela precisa de um ponto de partida, ela não acontece com atividades soltas ou uma atividade intercalada, né, ou experiências isoladas, não, ela parte de uma problematização, tá? Um assunto que um grupo de alunos traz para dentro da escola, olha, meu bairro não tem árvores plantadas no meu bairro, então, por exemplo, o meio ambiente, né, acaba se tornando um tema para poder discutir posteriormente a ideia dessa metodologia de trabalho, tá bom? Então, isso eu gostaria também de ter feito essa observação com vocês. Eu já mudei o slide, mas observe a questão da macrocompetência, das competências socioemocionais, da base nacional curricular comum, as 10 competências, como elas se conversam, como elas se dialogam. E existe uma necessidade para contextualizar o trabalho de um aprofundamento nessas reflexões, tá bom? Isso eu gostaria também de ter feito o comentário com vocês. Quando nós estamos falando sobre ações no desenvolvimento, as experiências que a gente viveu, que eu vivi, o grupo e a comunidade da escola viveu, ao qual a gente desenvolveu o trabalho, passa por essas reflexões. Tá bom, pessoal? O aluno como protagonista, o aluno centro daquilo que ele identifica como problematização e traz para dentro da comunidade escolar, das suas referências, das discussões. Então, pesquisas, leituras, a roda de conversa, formular hipóteses é fundamental, né? As respostas que vão, a busca de respostas que vão nortear o projeto. Então, nós conversávamos muito sobre isso, lembrando que partia de um assunto com o aluno, de um diálogo com o aluno, de uma roda com o aluno, de experiências que a gente ia contando, que o aluno trazia para dentro da escola e que existia provocação, né? No sentido de, então, vamos para os registros de dados, vamos nos reunir, vamos fazer algumas demonstrações sobre isso, para buscarmos as diretrizes do nosso trabalho com a comunidade dentro da escola, pensando, então, nessa metodologia. E aí, agora, eu vou entrar um pouquinho mais falando sobre as vivências. Então, eu vou chamar, assim, das nossas experiências, porque elas foram minhas e também de toda a comunidade, tá bom? Eu ingressei na escola pública em 2006 e logo ali por 1 ou 2 anos surgiu o assunto de a gente se conhecer melhor, num bate-papo. Os alunos passaram a descobrir que eu fui atleta profissional de futebol. Da onde surgiu? É isso que eu estou contando para vocês, né? Como surge uma problematização para desenvolver os projetos na escola. Então, aqui que a conversa começou a acontecer, né? Então, eu separei um pequeno texto, que inclusive tinha algumas anotações minhas, e eu dei uma melhorada, claro, para ficar mais bem explicado para vocês. Então, nós estávamos ali no ano da Copa do Mundo, e no contexto mundial, a exclusão social é fortemente marcada pelo histórico de desigualdades, privilégios e de desvantagens entre os indivíduos. Assim sendo, a pergunta problematizadora, né? Seria possível realizar uma Copa do Mundo de futebol da nossa escola? Então, aí, continuamos com as nossas reflexões. Gerou um problema. Os alunos partiram de uma hipótese, de uma situação, de uma percepção de realidade. E a pergunta que gera a problematização da nossa atividade era assim: a Copa do Mundo na escola. Reproduziremos ações que acentuam uma cultura excludente, onde as regras do jogo seguem uma lógica capitalista. Ou a Copa do Mundo da escola. Partiremos das regras construídas coletivamente para um bem comum, que emergem de ações refletidas em direção ao outro, das suas possibilidades e limites. Então, parte dessa reflexão e das trilhas vem
desse questionamento, dessas reflexões, trazidas pelos alunos e mediada pelo professor, que no caso foi a experiência que eu comecei a viver com eles a partir ali de 2006, 2007, e foi acontecendo as nossas propostas. E aí, em relação à questão do encaminhamento, do avanço, né, para que a gente pudesse concretizar o nosso trabalho, nós começamos a pensar, então, em algumas trilhas. E isso eu acho muito importante fazer essa observação com vocês. Ações interdisciplinares. O contexto mundial das Copas, os interesses econômicos, cultura, arte, administração de recursos, construções de estádios, a coordenação de trabalhos refletida agora em função da participação concreta, protagonista do aluno. Então, a logística toda estava passando por coordenações dos alunos, em que a representação das meninas com os mesmos direitos de participação nos jogos, na organização e jogos, participação, execução do projeto. Então, tudo isso passou a tomar corpo, tomar fôlego, fazer sentido. Estava sendo construída essa relação a partir do protagonismo, que eu gosto também de chamar de proatividade dos alunos. Nós passamos a usar, então, os slogans, né, do marketing, da chamada, do convite à proposta do projeto Copa do Mundo da nossa escola. Então, projeto Copa em 2010 da África do Sul, depois nós realizamos a Copa do Mundo em 2014. Essas duas atividades, projetos, nós desenvolvemos na escola, no APAF, Antônio Pinto de Almeida Ferraz, onde eu tive o prazer de ter uma comunidade muito bacana, de alunos e professores, coordenação, direção, e a Copa de 2018, que eu desenvolvi na escola Eduir, Benedito Scarpari. Pronto, aí então nós estamos já na ativa, os alunos começam então a fazer a sua perspectiva de pesquisa, aí nós estamos na Copa do Mundo da África, e a partir das experiências dos alunos, das reflexões, eles começam a produzir, então, o mural da escola. Uma parte dessas atividades não isoladas, mas contextualizadas e coordenadas por eles e pela atividade interdisciplinar que estava ali acontecendo entre o corpo docente, tá bom? E nessa relação com os alunos. Ao final deste muro, vocês estão vendo aí a produção dos alunos, claramente, né, uma pesquisa sobre a cultura da África, e discussões que estavam acontecendo. Era um tempo de 3 meses, 90 dias, um pouco mais de produção dessa atividade e outras mais que faziam o conjunto do projeto, além de jogos, além de perspectivas de pesquisas dentro da sala de aula, fora da sala de aula. Ao final deste muro, a gente tem o trabalho de uma ideia de um dos alunos, que foi colocar uma frase do Martin Luther King, também, então, que foi conversado também em outro momento. Aqui, essa foto, ela está mais recente, eu emprestei ela, mas tive a felicidade de saber que ainda está ali a construção do mural, os alunos começando o trabalho. Nós estávamos na Copa de 2014, e então continua aí essa produção desse trabalho contextualizado da forma como nós falamos para vocês lá no início da apresentação. Aí eu estou na escola Eduir, e vejam, gostaria que vocês notassem na foto não só a produção, a Copa do Mundo sendo transformada dentro da nossa escola, não mais com aquelas estruturas de regras da sociedade, mas sendo transformadas pelos próprios alunos, tanto que eles mesmos, com a direção da escola, como forma de interferência e de criatividade, eles mudaram
numa proposta, o uniforme da escola. A escola adotou as camisas dos jogos, da torcida, como uniforme da escola. Podem ver que alguns estão, ó, tá vendo? Aqui eu estou mostrando com a setinha o uniforme EBS, Eduir Benedito Scarpari, como um uniforme da escola, ou seja, pertencente a eles, né, desse momento e daquilo que eles estavam construindo. Aqui uma parte também sobre a apresentação, sobre o desfile, sobre a construção de cartazes, sobre as discussões políticas, econômicas, de gestão, que os alunos estavam inseridos. Eu quero que vocês prestem atenção bem nessa foto aqui que está colorida. Eu fiz isso propositalmente para que vocês percebam que houve discussão de gênero, a questão das meninas participar, né, da influência importantíssima, né, de poder entender esse processo, né, de meninas e meninos estando juntos, se envolvendo nesse trabalho junto, né? E aí eu vou seguir agora para uma outra proposta que também aconteceu com as experiências que eu tive a felicidade de participar, também com os alunos. Aqui nós estamos na escola APAF e o nome do projeto era Gincana Solidária. Parte-se de uma hipótese, de uma com roda de conversa, de que no bairro Jardim Caxambu existia, ou acho que até existe ainda, o Centro de Apoio à Criança com Câncer. E aí, numa problematização dos alunos, passou-se a pensar da mesma forma, com a mesma estrutura, com as mesmas reflexões sobre algo que poderia se transformar num projeto, em que as ações transformadoras potencializadas no intenso protagonismo dos estudantes, ou seja, criar caminhos, criar trilhas para que pudesse uma solução para uma situação em que as crianças precisavam de doações de litros de leite integral, que uma vez ou outra era importante, haviam campanhas para isso. Então foi feito o contato com o Centro de Apoio à Criança com Câncer, os alunos mediando isso, conversando com a diretora do CAC, e aí se iniciou um projeto chamado Gincana Solidária, em que eu compartilhei essa espécie de documento para que vocês percebam que haviam ciclos de atividades e tarefas das equipes divididas em cores diferentes de toda a escola, participando de conceitos que trabalhavam aí, então, hoje, o que nós entendemos como macrocompetência, autogestão, a questão da amabilidade, a questão do engajamento em relação ao outro, da resiliência emocional. Então, hoje a gente contextualiza, mas havia uma intuição presente nos alunos na problematização disso que nós desenvolvemos como experiência de um projeto. Então, soletrando, teatro mudo, né? Vejam o conceito dos direitos humanos relacionado à proposta de que um projeto solidário, ele parte de uma reflexão, né? Quais são as ações, quais são as importâncias. Então, a gente criou também esse trabalho e eu tive a felicidade de criar por 8 anos um projeto que nos deixa, inclusive, muito emocionado quando eu lembro e que deixou marcas maravilhosas na escola. Aí nós estamos numa das atividades não isoladas, mas num contexto de interdisciplinaridade, de pesquisa, de ação dos alunos. Elas construíram uma relação de uma dança de anos 60 com figurinos que foram atrás, que costuraram, que trouxeram os meninos para perto nessa relação, com jurados, com a participação da comunidade, tá? Resgatando a questão do outro, do meu corpo, do corpo do outro, dos limites, das possibilidades, tudo isso em função de um objetivo, que era a gente alcançar as arrecadações dos litros de leite.
Nessa foto, eu acho muito importante essa experiência, porque é uma tríade aqui, se vocês conseguem perceber, as 3 fotos estão dizendo algo para nós. O protagonismo do aluno, eles construindo a referência da coreografia, da dança, da pesquisa, o resultado desse trabalho, da apresentação e a experiência de êxito. E quem fala muito disso é Frenet, ele mostra muito essa perspectiva, né? O quanto a experiência do êxito é uma experiência que o aluno internaliza, né? Porque ele construiu, partiu de uma problematização dele que ele resolveu, né? Então isso eu gostaria de ter citado para vocês. Aí também eu acho uma foto muito especial de uma experiência que as meninas estavam construindo de uma coreografia de hip hop, de street dance, em que buscaram informações na relação da cidadania, do respeito, das diferenças, e que isso parte do pressuposto de que nós estávamos discutindo isso quando os alunos trouxeram um problema sobre o CAC, sobre o bairro, sobre ajuda comunitária, e numa das aulas, numa das interferências da interdisciplinaridade, surge então a ideia de elas construírem a relação da dança, e que também foi apresentada, e que, como resultado, teve aí o convite para o Festival de Dança aqui em Piracicaba, e o pessoal foi apresentar. Numa boa, eu gosto muito dessa imagem, professores, e vocês têm o mesmo sentimento que eu tenho certeza, porque somos apaixonados pelo que fazemos, e eu me emociono porque há uma referência profunda nessas discussões. Quantas coisas estavam relacionadas aí nos bastidores desse trabalho, em função de algo que nasceu lá na calçada da escola, olhando para o bairro do Jardim Caxambu e havendo assim uma perspectiva de um diálogo de que, olha, é possível que as nossas ações possam transformar a realidade de algumas crianças lá do Centro de Apoio à Criança com Câncer, sobre a direção da Beth. E os próprios alunos construindo essa relação, e o resultado do êxito dessa experiência está aí nesta apresentação, né? Hoje, muitos desses alunos já estão com famílias constituídas, mas assim, quando a gente se encontra, é uma alegria muito grande, foi uma experiência para a escola muito grande, e aí a apresentação vai se encerrando com esse resultado. A gente chegava a arrecadar de 600 a 800 litros de leite integral, de caixinha e na validade, como a diretora orientava os alunos. Então, vejam que a comunidade está participando, a comunidade está envolvida, os alunos estavam se preparando para levar essas doações, né, a caixinha de leite, o resultado do trabalho, né, para o Centro de Apoio à Criança com Câncer. Aqui, no centro desta foto, onde eu estou aqui de camisa azul, está a diretora, a Beth, uma pessoa assim que acompanhou junto o nosso trabalho também. E aí a gente termina a apresentação, até um pouco emocionado, porque trazem lembranças maravilhosas. E como eu disse a vocês, é uma aproximação das vivências, né? Projeto na escola, pedagogia de projetos na escola, aprendizagem por meio de projetos na escola, sempre vai passar por reflexões, por leituras e por desafios. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, a compreensão, o convite da professora Valéria, e deixo um grande beijo e encerro a minha apresentação aqui. Muito obrigado e boa sorte para todos nós. Que Deus os abençoe. Eu quero agradecer, professora Dilson, né, por se disponibilizar a vir aqui conosco. Foi ótimo participar dessa vivência com os professores. E agora nós nos encontramos no chat, lá na interação, onde os outros também podem contar um pouquinho dessa experiência com projetos. Tá bom? Obrigada, professor. Eu que agradeço, Valéria. Muito obrigado. Um abraço.